Olá, gente, boa noite. Vamos começar aqui a nossa segunda live de aquecimento para a jornada da síndrome metabólica, que começa na próxima semana, na segunda-feira. Serão 3 dias, segunda, quarta e sexta, onde vocês vão receber aí mais de 10 horas de conteúdos gratuitos, 100% online, sobre síndrome metabólica. E síndrome metabólica, diferente do que muitas pessoas pensam, porque ainda não pararam para observar a síndrome metabólica nos seus detalhes, é uma doença extremamente complexa, extremamente subjetiva, que requer muito raciocínio clínico, muita atenção, muita prática. Quanto mais prática a gente tem, melhor, porque isso vai fazendo com que a gente tenha mais habilidade, né, mais facilidade em lidar com casos variados que chegam no consultório, porque quando a gente fala em síndrome metabólica, a gente sabe, né, o básico ali da diretriz, que ela é composta por algumas alterações pontuais no metabolismo. Mas o que a gente não para ver muitas vezes é que dentro dessas possibilidades de doença que compõem a síndrome, a gente vai encontrar diferentes contextos. Então você pode ter um paciente que tem os parâmetros alterados, porém de forma menos grave, e você vai ter outros contextos em que o paciente tem todos os 5 componentes da síndrome metabólica, e eu estou aqui citando 5, porque a esteatose hepática, né, é um elemento a mais que foi reconhecido como fazendo parte da síndrome metabólica bem mais recentemente, tanto que na diretriz de 2006, se eu não me engano, que é a única que a gente tem de síndrome metabólica, você observa que lá a esteatose não está contemplada, né? Ela não faz parte. Mas isso pouco importa, porque essa descoberta de que a esteatose hepática é um componente da síndrome metabólica surgiu depois, mas já há algum tempo se considera, né, como um componente, é o componente hepático da doença. Extremamente importante pela sua gravidade na evolução e pelo fato de que quanto antes a gente intervém no processo inflamatório sistêmico, no processo de estresse oxidativo, né, mais rapidamente essa esteatose é revertida e, consequentemente, a gente vai ter uma prevenção maior, mais eficiente de complicações hepáticas, porque a esteatose, inclusive, ela pode chegar à cirrose e a carcinoma, né? Mas o assunto hoje não é esteatose. A gente vai falar sobre o jejum intermitente e eu quero saber de vocês. Quem já fez a inscrição gratuita para a jornada? Quem ainda não fez? Oi, Maroca. O link tá na bio, tá certo? Nesse link vocês vão clicando lá. Você já faz parte automaticamente de um grupo no WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp você recebe materiais diariamente, PDFs, áudios, enfim, materiais variados até o último dia da jornada da síndrome metabólica. Então tem muito material ainda para ser entregue, porque a jornada só vai terminar na sexta-feira da semana que vem. Então o objetivo com esse grupo de WhatsApp é reunir as pessoas que vão participar da jornada e lá dentro do grupo a gente passar materiais. Inclusive essa semana, 2 dias, eu vou abrir o grupo para perguntas, né? Então assim, eu acredito que seja amanhã e sexta-feira, pelo menos um turno, eu vou deixar o grupo aberto para que vocês participem com perguntas, com dúvidas relacionadas à síndrome metabólica. Depois a gente fecha o grupo de novo, na sexta-feira abre novamente, tá bom? Então amanhã eu vou lá avisar que vai ter esse momento aí de participação de todo mundo, quem quiser, obviamente, né? Mas vamos lá, para começar, boa noite, Cíntia. Para começar, tem 3 coisas aqui que são extremamente importantes que a gente precisa falar do jejum intermitente. Teve um período em que o jejum intermitente ficou um pouco como sendo um modismo, né? Ficou aquela coisa mais do momento, uma estratégia que todo mundo utilizava aleatoriamente, sem ter uma adequação, sem ter uma especificidade. Então, quero emagrecer? Que bom, obrigada. Quero emagrecer, jejum intermitente. Pessoas leigas, sem orientação de nutricionista, fazia por conta própria, por informação que encontrava no Google, na internet. Pessoas que começavam a fazer, gostavam do resultado para o emagrecimento, e aí acabava que tem 1 ano fazendo jejum intermitente. Eu conheço algumas pessoas assim,
que está fazendo jejum intermitente já tem 1 ano e meio. E isso não tem sentido nenhum. Ontem eu até falei na live sobre sono e emagrecimento, né? Que dentre as estratégias nutricionais, e o jejum intermitente é uma delas, não faz sentido. Ai, que bom, fico grata, Cíntia. Obrigada. Fico feliz de sempre as ex-alunas estarem por aqui, né? Que bom. São colegas, hoje somos colegas. Mas esse carinho aí da Pro é uma coisa que pra mim é pra sempre. Fico muito feliz. Lembrem que o Instagram tá dando umas bugadas, viu, gente? Na voz. Eu acho que a minha voz já ficou diferente aí pra vocês. Pra mim, como eu não tô ouvindo essa alteração, mas ela fica meio voz de baleia, depois ela volta ao normal. Não sei porque isso tá acontecendo em todas as lives, né? Mas é por isso, tá? Então, assim, não faz sentido, gente, qualquer estratégia nutricional, ela ficar pra sempre, ela ficar 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque o objetivo da estratégia, seja ela qual for, uma low carb, um jejum intermitente, né? O objetivo é ela gerar um impacto no corpo, ela gerar uma necessidade de ajuste metabólico. Tanto que esse é um dos objetivos do jejum intermitente, né? É gerar esse impacto metabólico para que o corpo entenda que na falta daquele substrato ele vai precisar queimar gordura, ele vai precisar utilizar outras fontes energéticas, né? Que não seja a glicose, por conta do período de privação. Então toda essa adaptação metabólica é o que é interessante na estratégia de jejum intermitente. Por isso que não faz sentido a pessoa ficar fazendo jejum intermitente há 1 ano. Porque o corpo aí, com certeza absoluta, já se acostumou com aquela privação. Então aquilo passa a ser para o corpo algo normal, que ele já está administrando bem e não está gerando o impacto metabólico que se esperava. Então a queima de gordura aí nesse caso, ela vai dar uma parada, ela não vai continuar. A pessoa tem um resultado muito bom no início e com o tempo ela vai percebendo que aquilo entrou num platô, que ela parou de queimar gordura, ela parou, né, de fazer aquele ajuste metabólico, então ela para de ganhar peso, inclusive às vezes ela até recupera. E o grande porém, que eu vou deixar para falar por último, que inclusive eu vou explicar qual é a estratégia que a gente vai recomendar para o nosso paciente para ele evitar que isso aconteça, é a perda muscular. Eu tenho experiência na prática, já recebi vários pacientes que começaram a fazer jejum intermitente por conta própria, por algum tempo, perderam muita massa corporal, o que é isso? Muita gordura, mas também tiveram uma perda de massa muscular muito grande. Então, por isso que muitas vezes aquela perda rápida de muito peso de balança em um tempo curto, desconfie. Às vezes o paciente acha ótimo, perdi 20 quilos em 2 meses, né? A depender da intensidade da perda, da quantidade de peso de balança perdido, ali pode estar escondida muita massa muscular, o que não é de forma nenhuma vantagem quando a gente está falando de metabolismo, né? Porque a massa muscular, a preservação da massa muscular é o que mantém a nossa taxa metabólica basal adequada, para que a gente tenha um metabolismo acelerado de repouso, principalmente processo de envelhecimento. Então assim, passou dos 30 anos, esse ganho muscular já fica mais difícil e a facilidade de perda é bem maior. Então o que é que isso significa? Se a pessoa faz uma intervenção nutricional de privação e com isso ela perde massa muscular, se ela tem mais de 30 anos, péssima notícia. Ela vai perder muita massa muscular e ela vai ter um trabalho muito grande de recuperar, porque a própria idade já é um fator que dificulta. Quem aqui tem mais de 30 anos sabe o quanto hoje, para ganhar massa muscular através de um treino de força, no caso a musculação, o quanto é mais difícil do que há 20 anos atrás, né? O corpo, por si só, já não favorece esse ganho. Ele favorece mais a perda. Então, se a pessoa faz uma intervenção aleatória por um tempo maior do que o que deveria, e ela tem uma mobilização de reserva corporal muito grande para gerar energia, ela vai acabar nesse pacote aí, utilizando muita massa muscular, ou seja, fazendo a gliconeogênese, né? O que não é bom. Então, no final é o que eu vou falar, a estratégia importante para a gente evitar que isso aconteça. E realmente, quando essa estratégia ela é utilizada adequadamente, pelo tempo certo, com acompanhamento, gente, eu já tive resultados assim sensacionais, da pessoa reduzir apenas o percentual de gordura. E ela preservar e chegar até a ganhar massa muscular. Já tive vários casos de consultório, casos reais,
com esses resultados. Pessoas adultas com mais de 40 anos, não é nem para dizer que tinham 20 anos, não. Pessoas com mais de 40 anos, que já tinham a taxa metabólica basal, né, já caindo ali, mas conseguiram aumentar a massa muscular e reduzir apenas a gordura corporal, tá? Então vamos lá. Para começar, o que é importante a gente entender? O jejum intermitente é uma estratégia. Então não existe, como eu já vi em perfis de Instagram de alguns nutricionistas, né? Sou nutricionista low carb. Eu já vi isso há um tempo atrás, né? E não faz sentido, porque a low carb é uma estratégia, assim como qualquer outra. Tanto que, eu estava até falando na live de ontem, né? Para a gente pensar em uma estratégia muito pontual para um paciente, o interessante é que a gente tenha começado o tratamento dele pelo básico. Falei muito sobre isso na live de ontem. O que é o básico? É você arrumar a casa. Tem casos de pacientes em que a alimentação é tão desorganizada, é tão ruim na qualidade, nos horários, nas escolhas. É uma pessoa que tem um nível de estresse tão grande, é uma pessoa que está dormindo mal, é uma pessoa estressada, ou seja, tem várias coisas para a gente organizar na vida dessa pessoa. E aí não faz sentido você já começar com uma estratégia pontual restritiva, certo? É claro que tem casos e casos, mas de uma maneira geral, se a gente for pensar no trabalho de educação nutricional, de orientação, de facilitar a vida da pessoa, é muito melhor você começar organizando a casa, arrumando fracionamentos, volumes, os horários, as quantidades, aumentando a oferta de fibra, de proteína, porque são dois nutrientes que saciam, né? Reduzindo a carga glicêmica dos carboidratos que ela está utilizando, evitando grandes volumes à noite, melhorando a hidratação nos intervalos. Então tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas, que devem ser feitas antes da gente pensar em qualquer estratégia muito pontual, principalmente estratégias restritivas, como é o caso do jejum intermitente. Então, se você tenta uma estratégia mais conservadora e funciona, porque na verdade elas funcionam. Se o contexto está muito bagunçado, qualquer pequeno ajuste que você faz já vai te trazer resultado. E a vantagem é que vai trazer um resultado para o paciente sem tanto sacrifício, sem tanta dificuldade, porque você está fazendo apenas alguns ajustes qualitativos. Então isso não vai trazer um sacrifício, sei lá, uma coisa muito restritiva, né? Que vai mexer muito no hábito dele. Vai mexer em algumas coisas, mas não em tudo. A segunda coisa, importante identificar qual é o objetivo que esse paciente tem. Ele está me procurando por quê? Ele quer perder peso simplesmente? Considerando isso, o que é que ele já tentou anteriormente para perder peso? Ele já passou por outro nutricionista? Ele já fez intervenções por conta própria? Conheça o histórico do seu paciente, para você saber onde foi que ele parou e de onde ele está, para que você possa dar continuidade, tá? Normalmente as pessoas que já têm muitas passagens por outros nutricionistas, por médicos, nutrólogos e etc., elas já têm todo um histórico aí, tem muita coisa para te contar. E esse histórico é muito rico, é muito importante, porque você vai justamente com esse histórico identificar o que foi que ela fez até aqui, o que foi que funcionou, o que foi que não funcionou e por quê. Então você vai, a partir dessas informações, trabalhar com o que vai funcionar. Não adianta você repetir para ela algo que não funcionou, porque se você fizer isso, não vai funcionar de novo. Então a ideia é você partir de onde ela parou, identificando o que deu certo, o que não deu certo, e a partir disso você vai dar continuidade ao que deu certo, certo? Porque com isso, você vai conseguir manter o estímulo, ela vai confiar, porque ela percebeu que já deu certo isso antes. Então, vocês vão caminhar juntos, certo? E isso eu tô falando independente da estratégia. Como eu falei no início, o interessante é a gente fazer uma estratégia mais conservadora, não tão específica, não tão pontual, até porque a específica e muito pontual, ela é muito restritiva. E a gente não sabe até que ponto esse paciente está preparado para uma restrição nesse momento, certo? Vamos lembrar que ele muitas vezes vem de uma rotina alimentar muito ruim, de muito alimento industrializado, muito alimento pronto, de falta de horário para comer, de atividade física, né, que não existiu ali, sedentário, dormindo mal, muito estressado. Então, se você for nesse momento em que essa pessoa está com cortisol lá em cima, que ela está com a irritabilidade lá em cima porque ela não está dormindo direito, ela está insatisfeita com o corpo, a autoestima lá embaixo, você vai começar fazendo restrição. Então, a chance disso não dar certo é muito grande,
A chance dele ter aquela motivação na primeira semana e depois da primeira semana jogar tudo pra cima, porque não vai conseguir dar continuidade, é muito grande, tá? Então aí entra uma questão que eu até fiz a enquete essa semana lá nos stories, que a maioria das nutricionistas que assinalaram disseram que o grande problema que enfrentam hoje é o paciente não voltar. A maioria respondeu isso. Então, numa situação dessa, o que é que a gente pode parar para identificar, né? O que é que está acontecendo que o paciente não está voltando? Será que é um problema só do paciente? Será que é uma falta de vontade dele de continuar a mudança? Ou será que foi algo na minha estratégia que não está funcionando direito? Que eu não estou fazendo direito? E por conta disso, a maioria das pessoas que eu atendo não voltam. Qual é a razão? Então, a gente precisa parar e se perguntar, né? Porque você está perdendo pacientes. Não adianta você ter um paciente só de primeira consulta, até você receber o valor pela consulta, mas o paciente não voltar, não adianta. Você vai estar tendo aí uma rotatividade muito alta e não vai estar tendo fidelização. E eu sempre digo que tão importante quanto você captar pacientes novos é você manter os antigos. Porque aqueles antigos são os que vão divulgar o seu trabalho. São aqueles que vão, né, falar com a família, com amigos. São aqueles que vão voltar para você 1 ano depois, 6 meses depois. São aqueles que vão querer fazer um pacote mais prolongado porque gostou da sua abordagem. Então, tão importante quanto ficar na preocupação de captar paciente novo é fazer algo que seja eficiente para manter os antigos, para que os antigos sempre voltem, certo? Bom, e a terceira coisa é isso que eu falei, né, da questão qualitativa. Vamos atentar para, dependendo do caso do paciente, se fazer uma organização qualitativa do plano alimentar não seria melhor do que começar já com a estratégia de jejum intermitente, certo? Mas isso depende do caso. Cada caso é um caso. Eu tô aqui só colocando as possibilidades para vocês entenderem. Então, o que é, gente, o jejum? A gente sabe que lá na época pré-histórica, o homem, né, os nossos antepassados aí, eles não tinham um hábito alimentar como a gente tem hoje. De 3 em 3 horas, alimento industrializado, excesso de açúcar, alimento processado, agrotóxicos, não existia isso, né? E óbvio que nessa época não existia também a quantidade de doença crônica que existe hoje. E quando eu falo doença crônica, eu tô falando de quê? Da síndrome metabólica, que é um processo metabólico adquirido pelo hábito. Então, por mais que você diga assim, na minha família ou na família do paciente tem várias pessoas que têm síndrome metabólica. Tudo bem, existe aí uma predisposição genética. Mas a síndrome metabólica é um conjunto de doenças que tem um peso ambiental muito maior do que o peso genético. Se você for parar para pensar, hipertensão, resistência à insulina, gordura abdominal, esteatose hepática, né, alteração de triglicerídeos, todas, sem exceção, são situações que o ambiente modula. O ambiente tanto modula quanto causa. Então, naquela época, não existia esse tipo de doença, né? Eram coisas muito raras. Eu acho que não existia, na verdade. O histórico de morte, nessa época, era outros. Era mais doença infecciosa, com o tempo, quando o homem saiu ali, né, daquele meio para ir para um ambiente urbano. Mas, atualmente, a pandemia de síndrome metabólica é a realidade nossa. E o que é que isso traduz pra gente? A necessidade, realmente, de um acompanhamento nutricional que seja eficiente para reverter esse quadro, para prevenir e para reverter os quadros já existentes, né? Então, assim, naquela época o homem comia 2 vezes na semana, 1 vez ao dia, a cada 2 dias. Tudo dependia da disponibilidade de alimento que ele tinha, né? O que ele conseguia matar, o que ele conseguia caçar. E aí, com o passar do tempo, essa evolução foi muito negativa, porque a gente passou a ter uma rotina alimentar, como todo mundo sabe aí, né? Desde muito cedo até a mais avançada idade, o padrão alimentar é cada vez ruim, associado a um estilo de vida pior ainda. Porque o sono é ruim, a poluição ambiental, a poluição da água, o estresse. Então, tudo isso vem complementar esse caos aí na saúde que acontece hoje. Então, quando a gente fala em jejum, visando benefícios metabólicos, que foi o tema da live, né? Tanto que eu não coloquei lá jejum intermitente e emagrecimento. Seria muito óbvio. A gente sabe que o jejum intermitente atua no emagrecimento, mas o meu foco aqui não é necessariamente esse. Vocês vão entender que o emagrecimento é uma consequência desse ajuste metabólico que o jejum intermitente vai fazer. Então, por trás do emagrecimento, existe uma série de benefícios que vocês vão perceber
que são muito favoráveis dentro da síndrome metabólica. Então, resumindo, o que é que eu estou querendo dizer? Que o jejum intermitente é uma estratégia interessante quando a gente fala na clínica e não só no emagrecimento por objetivos estéticos. Ah, Mari, eu tenho um paciente que tem lá o quadro completo da síndrome metabólica. Ele tem tudo que tem direito. Tudo que está lá na diretriz, meu paciente tem. Está com todas as taxas sanguíneas alteradas, enfim, cheio de fator de risco cardiovascular. Eu posso utilizar um protocolo, porque são vários protocolos de jejum intermitente, mas eu posso escolher dentre eles um, que eu vou até falar aqui no final, que tem um que é o mais utilizado, é o mais comum, para ajudar esse paciente a reverter essas complicações metabólicas, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Mas aquilo que eu tô falando, se você testa a princípio, quando esse paciente chega para você pela primeira vez, fazer um tratamento conservador, que é aquele tratamento em que você vai olhar os aspectos de vida dele e vai focar na melhora da qualidade da vida dele como um todo. E aí eu falo na qualidade da vida, por quê? Porque ontem o assunto foi sono. E eu falei aqui no final da live sobre algumas estratégias nutricionais, tanto via alimentação quanto via suplemento, fitoterápicos, fitoquímicos, que modulam o sono. Porque uma vez o paciente tendo uma qualidade de sono melhor, automaticamente isso vai ajudar no processo de emagrecimento. De nada adianta ele estar se matando na academia, seguindo a dieta direitinho e dormindo mal. Então, um pilar importante é o sono, para que a atividade física e a alimentação consigam gerar o efeito que a gente espera, certo? Então, assim, essa alteração metabólica visa, na época, né, do homem das cavernas, lá atrás, visava justamente essa sobrevivência, porque ele tinha que buscar alimento no dia seguinte ou 2 dias depois para continuar alimentado. E se percebeu, né, tanto que hoje isso é comprovado, que o jejum intermitente, se bem aplicado, ele melhora também questões cognitivas, memória, disposição mental. Inclusive protocolos, né, de jejum intermitente são indicados para casos de convulsão, de epilepsia, porque tem toda uma alteração metabólica e produção de corpos cetônicos que o cérebro utiliza e isso estabiliza questões também neurológicas, né? O que é interessante. Isso é mais recente. Mas essa parte cognitiva e de alteração, de ajuste metabólico, o jejum intermitente faz muito bem. Então, não falta estudo, se você buscar aí no Google acadêmico, tanto artigos em português quanto em internacionais, que trazem a relação positiva, né, dos benefícios do jejum intermitente nas melhoras de perfis metabólicos, ok? Bom, então eu vou falar dos protocolos no final, certo? No caso do jejum, independente do protocolo que seja escolhido, que tem protocolo de dias, no caso do intermitente, ele é dia sim, dia não, já tá dizendo, né? Intermitente, faz hoje, amanhã não faz hoje, amanhã não faz. Normalmente esse período total aí gira em torno de 4 a 5 semanas no máximo. E aquilo que eu falei no início, de muitas pessoas leigas fazerem jejum intermitente por 1 ano, 1 ano e meio, isso não faz sentido nenhum. Essas pessoas que fazem isso não estão tendo acompanhamento com nutricionista. Estão fazendo porque viram no Google lá alguma informação. Então isso não vai gerar nenhum efeito positivo a longo prazo, porque o corpo vai se acostumar. Aquela queima de gordura que a pessoa teve no início, quando ela começou a aplicar o protocolo, ela vai parar de acontecer. Quanto mais tempo esse protocolo se prolonga, menor o benefício. Porque o nosso corpo ele precisa de estímulos diferentes. Se a gente fica fazendo a mesma coisa o tempo todo, por mais que aquilo faça bem ou faça mal, uma hora ele se acostuma. Tanto se acostuma que na hora que a gente tenta tirar, a gente sente. Vou dar aqui alguns exemplos, tem vários. Cigarro. Ah, mas cigarro faz mal, sim. No momento que você cria o hábito de fumar cigarro, por mais que aquilo faça mal, o seu corpo vai começar a criar um hábito. No dia que você não fumar, ele vai sentir falta. Você vai ter comprometimento de humor, né? Então ele está pedindo aquilo porque ele acostumou com aquilo, por mais mal que aquilo faça. Leite é outra coisa que é muito viciante. Tem gente que não consegue tirar queijo da alimentação de jeito nenhum. E aquilo gera um processo de dependência química, sim, também. Glúten, bebida alcoólica, né? Então o corpo chega no momento em que ele acostuma com aquilo.
Quando a gente fala em estratégia nutricional, no início ela dá um impacto, sim. Ela vai mudar as vias metabólicas, a utilização de energia, a utilização de substrato, ela vai começar a usar a gordura para gerar energia, que é o que se espera, né, para a gente reduzir o percentual de gordura. Só que chega uma hora que, de tanto você repetir aquilo, ele começa a entender que aquilo ali é o normal, que aquilo ali faz parte. Então ele começa a se adaptar àquilo. Uma vez se adaptando, ele vai parar de utilizar a gordura como fonte energética, que foi uma coisa que ele fez muito no início, e a pessoa passa a manter aquele percentual de gordura ou até aumentar. E aí vem o fator idade, que eu citei no início, que infelizmente atrapalha muito isso aí. Quanto maior a idade, menor a taxa metabólica basal. E se a pessoa vem se obrigando muito tempo a fazer privação, ela começa a utilizar também como fonte de energia a massa muscular. E isso, para quem já passou dos seus 30 anos, 40 anos, não é nada bom. Perder massa muscular nessa fase da vida é muito ruim, porque a dificuldade de recuperar é muito grande, né? E é um peso de balança perdido que não compensa. As pessoas se baseiam muito no peso de balança. Ah, eu perdi 20 quilos em 2 semanas fazendo jejum intermitente. Vai avaliar ali, detalhadamente, o que foi aquela perda. Faz uma bioimpedância, faz uma avaliação por dobras e identifica o que foi perdido. Você vai ver que boa parte daquele peso de balança foi massa muscular, até porque a massa muscular, ela abriga água na composição. A água dá uma densidade ao músculo, né? Então, aquela perda muito grande em pouco tempo, raramente é gordura. Porque a gordura corporal tem uma densidade menor. A massa muscular é mais densa. Então, perdas grandes em muito pouco tempo, essa pessoa perdeu muito músculo e perdeu muita água. Às vezes, o percentual de gordura até ficou ali. Foi pouquíssimo que ela perdeu. E no final das contas era o que ela deveria perder mais, e foi o que ela perdeu menos. Então é uma perda que vai ser mais prejudicial do que benéfica, certo? Por isso a importância do acompanhamento. Então o que é que acontece? O corpo, no momento do jejum, ele reduz a lipogênese, né, que é a síntese de gordura, e ele aumenta a lipólise, que é a utilização de gordura como fonte energética. Ele diminui a glicogênese, que é a síntese de glicogênio, hepático principalmente. Então ele começa a fazer mais gliconeogênese, que é a utilização de fonte energética, que não é carboidrato, é outras fontes, né? Ele faz a cetogênese, que é aquilo que eu falei, que existe um benefício grande quando há essa produção de corpos cetônicos, porque inclusive o cérebro vai se beneficiar muito, né? Casos de epilepsia, até de autismo. Eu já ouvi falar, né? Já vi que existe um benefício muito grande neurológico, porque a presença dos corpos cetônicos vai favorecer a utilização do sistema nervoso central, porque ele não vive só de glicose, né? E a lipólise, que é o mais importante. Quais são outros benefícios que os estudos mais recentes trazem relacionados ao jejum intermitente como uma estratégia de benefícios metabólicos, né? Como o foco é a síndrome metabólica, não é o emagrecimento isoladamente, quais são os benefícios? Controle de perfil lipídico, existe uma melhora muito grande. Controle de perfil glicêmico, que aí inclui a resistência à insulina. Então o paciente vai reduzir glicemia, ele vai reduzir vai aumentar a sensibilidade à insulina, ou seja, vai melhorar a função dos receptores musculares e hepáticos, a chegada da glicose, né? Que significa melhora da resistência à insulina. Então existe uma sensibilidade celular maior a essa insulina que chega. Então, consequentemente, a glicemia vai reduzir. Aquele paciente que estava pré-diabético, ele vai normalizar as taxas do perfil glicêmico dele, certo? Melhora a questão cognitiva, memória, né? Cognição, capacidade de memorização, de raciocínio. É comum as pessoas que fazem o jejum intermitente de forma adequada, com orientação nutricional, perceberem uma melhora muito grande da energia mental, da disposição, do foco, da atenção, quando ele é feito de forma adequada. Tem todos esses benefícios, né, também do ponto de vista neurológico. O que mais? Aumenta a longevidade. Então, as pessoas que fazem jejum intermitente de maneira pontual, com uma certa regularidade, né, mas não o tempo todo, é diferente.
Tem estudos que trazem maior longevidade, então as pessoas vivem mais e têm uma qualidade de vida melhor. Porque, na verdade, como eu falei no início, né, o que mais adoece as pessoas atualmente não é a falta de alimento, é o excesso de alimento ruim. Isso é o que mais adoece, né? Essa sobrecarga calórica, esse abuso, esse excesso calórico ao qual a gente se expõe desde muito cedo, desde a infância, é o que mais adoece. Então as doenças aí, síndrome metabólica, câncer e tantas outras, estão muito mais relacionadas ao excesso de alimento ruim, ao excesso de produto alimentício, que não é comida, do que necessariamente a falta, certo? Então por isso que quando a pessoa faz essa estratégia de jejum intermitente de forma pontual, com certa regularidade, com orientação de um profissional, o corpo sente esses impactos positivos dessa privação e ele começa a se adaptar. Ele começa a utilizar o que está em excesso como fonte energética, no caso aí a gordura. Ele começa a reduzir as taxas sanguíneas de colesterol, de triglicerídeos. Ele começa a melhorar a sensibilidade dos receptores, porque vai reduzir consideravelmente a inflamação, né? Melhora o estresse oxidativo. E como consequência disso tudo, a pessoa adequa, ajusta toda a condição metabólica dela. E aí, como consequência, a perda de peso. Então, não é só, como eu coloquei lá no grupo mais cedo, né, no áudio, não é pela perda de peso em si, é pela perda de peso também. Ela entra como um fator aí a mais nesse ajuste metabólico que é tão importante para o nosso paciente com síndrome metabólica. Porque apesar do emagrecimento para esse paciente ser muito útil, ser muito importante, mas não é a única coisa que a gente espera. A gente quer que ele melhore a sensibilidade à insulina, que ele controle o colesterol e as frações, que ele diminua a homocisteína, que ele diminua a PCR, que ele diminua a ferritina. Amanhã o tema vai ser anemia na obesidade. Então outra coisa que a gente espera também nesse contexto aí, normalizar um quadro de anemia. Porque a anemia na obesidade, ela está relacionada à inflamação. Enquanto a gente não trata o processo inflamatório da obesidade, o paciente pode estar com a ferritina lá em cima e o hemograma alterado, hematócrito lá embaixo. Aí você vai dizer, como é que pode? A pessoa está com a ferritina alta e o hematócrito baixo? Pode, numa situação de inflamação, que é o tema da live de amanhã, então não percam. Inflamação, obesidade e essa relação direta com anemia, tá bom? Então, vai normalizar tudo metabolicamente, como consequência, esses parâmetros todos vão se adequar e ele ainda vai reduzir o peso através da redução de gordura corporal e não de massa muscular, que é o que a gente espera, né? Que não haja perda de massa muscular, porque se houver, o trabalho foi mal feito. Pronto, então assim, como é que eu vou evitar que o meu paciente, que eu estou indicando ali o jejum intermitente, ele não perca massa muscular? Qual é a solução? Qual é de que maneira eu vou conduzir isso para que ele não perca massa muscular? Então, primeira coisa, você tem que ter à sua disposição algum recurso de avaliação nutricional, seja um aparelho de bioimpedância, que tenha uma boa precisão, isso é importante, né? Porque tem alguns aparelhos de bioimpedância que não são muito confiáveis, não são muito precisos. Ou, se você tem um bom adipômetro, um adipômetro clínico, você utilizar a avaliação por dobras de gordura. Tanto faz, tá, gente? Bioimpedância não é melhor do que adipômetro e nem adipômetro é melhor do que bioimpedância. São duas formas de você fazer uma mesma coisa. Agora, depende muito da técnica. Se você for fazer a avaliação por dobras, você tem que conhecer a técnica, você tem que saber os pontos, você tem que ter toda a técnica adequada para fazer, porque senão você pode superestimar ou subestimar o resultado. Então aí vai estar errado. Da mesma maneira, a bioimpedância. Ela não é superior nem inferior à avaliação por dobras, mas se o seu aparelho de bioimpedância é um aparelho que não está calibrado, que você não está fazendo manutenção, ou se é um aparelho que não é muito confiável porque não é muito preciso, da mesma maneira vai ser um método falho, porque você vai acabar dando um resultado ali errado, né? Nessa avaliação. Então, de nada adianta.
Mas assim, primeira coisa, você tem que ter um método de avaliação de composição corporal, então não adianta ter só balança para pesar o paciente. Tem que ter um método em que você quantifique massa muscular e tecido adiposo. Porque essa avaliação você vai fazer antes, durante e depois. Justamente para identificar se no processo de perda, o que é que ele está perdendo e o quanto ele está perdendo, tá? É normal haver perda muscular no decorrer de um tratamento com privação, como é o jejum intermitente? Sim, até porque no processo de adaptação, às vezes ele pode ter, né, uma utilização de massa muscular como fonte energética e isso não é o fim do mundo. O que não deve acontecer é uma perda muito grande dessa massa muscular e num tempo muito curto. Se isso acontecer, alguma coisa você fez de errado, ou o paciente fez de errado, né? Ele não seguiu exatamente o que você indicou. De uma maneira ou de outra, se você está fazendo esse monitoramento através das dobras ou da bioimpedância, você vai conseguir identificar isso a tempo. E vai ter tempo de corrigir antes que ele tenha maiores prejuízos. Certo? Então, identificar aí esse recurso de avaliação nutricional é a primeiríssima coisa que você tem que fazer antes de pensar em utilizar jejum intermitente como estratégia. Se você não tem, providencie, porque é muito importante. E aí, segunda coisa que eu falei, o protocolo mais comum, tem vários outros, mas o que é mais utilizado é o protocolo intermitente, que é aquele que é dia sim, dia não, certo? Que dura ali em torno de 16 a 21 horas, 14 a 21 horas. É aquele protocolo considerado padrão, vamos dizer assim, né? Aquele que é mais utilizado, aquele que tem mais comprovação científica, que tem melhores resultados. É um protocolo que não é tão, vamos dizer assim, que não priva tanto, porque inclusive a gente pode aí encaixar essas 16 horas de jejum iniciando na noite do dia anterior. Por quê? Porque a gente vai pegar o período da noite. Então isso torna o processo não tão privativo assim, de tanta privação, porque as 6 ou 8 horas que a pessoa está dormindo, a gente contabiliza como jejum. Então, né, é melhor que você pegue esse horário da noite e contabilize como período do jejum, do que você fazer o jejum durante o dia em que essa pessoa está ativa, está trabalhando, está gastando energia. Talvez ela não se adapte tão bem, principalmente aquelas pessoas que estão numa fase de muita compulsão alimentar, de muito excesso alimentar, né, de comer toda hora, de beliscar, de muita ansiedade. Se ela está nesse nível, esqueça. Fazer protocolo de jejum intermitente durante o dia. Então, por isso que esse protocolo de 14 a 21 horas, e aí a gente escolhe aí 16, qual é a dica? Que não é receita de bolo, é só uma sugestão, né? Iniciar às 20 horas e ir até meio-dia do dia seguinte. Essa é aquela estratégia que é mais utilizada, que tem melhores resultados, que tem mais estudo científico publicado, tá? E considerando que é um jejum intermitente, ele não pode ser feito assim todo dia, gente. Já tá dizendo, é intermitente. Então é dia sim, dia não. Se eu começo às 8 da noite de hoje, por exemplo, significa que minha última refeição tem que ser um pouco antes das 8, das 20 horas. Iniciando às 20, essa pessoa vai até meio-dia de amanhã em jejum. O que é que pode ser ingerido nesse período? Pode água? Pode. Pode chá? Tem protocolos que permitem, tem outros que não. Cafeína? Pode? Tem uns que permitem, outros que não. A gente tem que ter muito cuidado com o que pode, com o que não pode, porque qualquer alimento que faça estímulo da insulina, ele já quebra o jejum. Então não vai ficar um jejum de verdade. A ideia é que nesse período de jejum, realmente existe uma redução significativa da produção de insulina, que é o que caracteriza o jejum, para que o corpo entenda que a insulina estando muito baixa, ele vai ter que buscar uma outra fonte energética para gerar energia. É aí que a pessoa começa... Isso, eu vou falar disso agora, Maroca. Vou falar isso agora. Então, assim, se ela treina de manhã cedinho, não tem problema. Agora, o que é importante aí? Ela precisa fazer treino de força, musculação, tá? Isso é óbvio. Mas não nesse dia que ela amanhece em jejum. Aí é que tá o detalhe. Aí é que tá o pulo do gato, como dizem, né? Como é que eu vou preservar a massa muscular nessa pessoa que treina e que quer perder só gordura? Vai suspender a musculação? Vai fazer a musculação no dia do jejum? Como é que funciona? Ela vai manter tudo. A diferença é que nesse dia que ela amanhece em jejum, no caso do exemplo aqui que eu tô dando, amanhã, né?
Se ela começa o jejum hoje 8 da noite, ela vai até amanhã meio-dia. Então amanhã de manhã ela vai para academia normalmente, mas ela não vai fazer musculação pesada. Ela vai fazer um cardio bem leve, pode ser uma bicicleta, pode ser uma esteira, uma caminhada, alguma coisa que ela tenha um trabalho cardiorrespiratório, mas é um trabalho cardiorrespiratório de leve a moderado, não é nada intenso, certo? Meio-dia, ela retoma a alimentação, ela vai almoçar, faz todas as refeições normais, com o ajuste qualitativo, o ajuste calórico, tudo direitinho. E aí amanhã, a partir do meio-dia, ela vai se alimentar normalmente, à noite também. E na quinta-feira, no caso, né, ela vai amanhecer alimentada. Porque o jejum agora vai ser na sexta. É intermitente, lembrem disso. Não é dias seguidos. Então, na quinta, que ela vai amanhecer alimentada, ela vai pegar pesado no treino de força. O que é isso? Ela vai incrementar, sim, as cargas, o volume de treino, a intensidade, ela vai diminuir o descanso entre os exercícios. Por quê? Porque o objetivo é fazer o corpo entender que não é para ele utilizar músculo como fonte de energia. É para fazer o corpo entender que ele vai utilizar apenas como recurso energético a gordura. A massa muscular ele vai ter que preservar. E como é que a gente vai fazer ele entender isso? Forçando a massa muscular a ser trabalhada com carga, com volume, com intensidade, nos dias em que a pessoa está alimentada, claro, né? Porque aí você não vai utilizar a massa muscular como fonte energética. E aí o corpo vai começar a entender, no dia que ela amanhece alimentada, ela treina pesado, então eu tenho que dar uma segurada. Na verdade, eu tenho até que fazer anabolismo, né, desse músculo, eu não posso quebrar ele, eu tenho que manter ele anabolizando, eu tenho que preservar. No dia seguinte, ela me dá um impacto, ou seja, ela entra no jejum de novo. Então eu tenho que entender que a massa muscular que ela trabalhou na véspera e que agora eu vou ter que preservar, porque ela se alimentou de ontem para hoje, agora o trabalho é queimar a gordura, porque ela amanheceu em jejum de novo. Então, se você faz isso, é claro que a perda de gordura não vai acontecer no primeiro dia do jejum intermitente. Tanto que os protocolos, eles duram aí em torno de 4 a 5 semanas. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Mas, assim, na medida que você vai alternando dia sim e dia não, dia sim e dia não, tendo descanso adequado, porque a recuperação muscular, ela acontece no descanso, né? No sono. Dormindo direitinho, suplementando, fazendo a alimentação correta, o intervalo correto do jejum, treinando com volume adequado, com carga adequada, etc. Ao longo da segunda semana, terceira semana, você já começa a ver excelentes resultados. Você começa a notar mais definição muscular, porque você está utilizando aquela gordura subcutânea, aquela gordura que está embaixo da pele, como fonte de energia. Consequentemente, a massa muscular que você tem e que você está ganhando, ela vai começar a aparecer, ela vai ficar mais evidente. Porque se você está queimando aquela capinha de gordura externa, né, automaticamente o músculo que está embaixo ele vai começar a ficar mais evidente. Então você vai começar a notar aquela definição muscular. Além disso, redução de triglicerídeos, melhora da sensibilidade à insulina, controle de perfil lipídico, né, redução da PCR numa situação de inflamação, redução da homocisteína. Se a pessoa tem esteatose hepática, com o período ela vai começar a notar também redução. Então são vários benefícios metabólicos. Deixa eu ver esse comentário aqui. Minha madrasta tem 63 anos e está precisando perder muita gordura. Sim, com certeza. É uma estratégia, certo? Eu falei bem no início da live. A live vai ficar no feed. Quando eu terminar aqui, você vai lá no feed e assiste do início. Que eu falei que o jejum intermitente é uma das estratégias. Não é a única. Raramente deve ser a primeira. Tudo depende do caso. Então você está dizendo aí que ela precisa perder muita gordura. É interessante que o nutricionista avalie essa paciente, identifique nesse percentual de gordura, identifique o padrão alimentar, o estilo de vida, níveis de estresse, de sono, tudo isso tem que ser avaliado. Aí ele vai definir qual é a conduta. Não necessariamente vai ser um jejum intermitente logo no início. Talvez sim, talvez não. Aí depende muito do nutricionista, né, que está tratando. Mas é válido também, como eu falo aqui, para nutricionistas, né? Então a orientação que eu dou aqui é mais para nutricionistas. É válido que o nutricionista avalie e talvez nesse momento faça uma organização mais qualitativa dessa alimentação, desse estilo de vida, melhorar o sono, diminuir o nível de estresse.
E aí, talvez, na medida em que a paciente se adaptar, a gente pode entrar, sim, uma low carb, um jejum intermitente, uma cetogênica. Cada caso é um caso, tá certo? Não sei como é seu nome, não tem seu nome aqui, mas seria mais ou menos isso, tá bom? Então, cada caso é um caso, gente. É aí que entra a individualidade, né? Não tem receita de bolo, não. Quem é nutricionista que sabe, quem já foi minha aluna sabe que não tem receita de bolo. Muito pelo contrário, cada caso é um caso, cada situação é uma situação e a gente tem que personalizar mesmo, né? Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas é daí que vem a qualidade do que a gente faz. Mir, é Mir? Seu nome é Mir mesmo? Então pronto, Mir. Entendeu, né? Então o ideal aí seria um nutricionista fazer avaliação, tá bom? Para poder identificar as reais necessidades da sua madrasta. Sua madrasta, né? Que você falou? Sua madrasta. Tá certo? Tem o fator idade, né? Ela já tem 63 anos, então já é uma taxa metabólica mais baixa. Já tem uma facilidade de perder massa muscular maior. Então observe, né? Tem particularidades aí que o nutricionista precisa atentar, certo? Para que ele indique uma estratégia que seja realmente específica. Avaliação de exame bioquímico, gente, muito importante, aquilo que eu falei no início. Se o jejum intermitente é uma estratégia que vai atuar controlando o perfil lipídico, controlando o perfil glicêmico, reduzindo o PCR, reduzindo a homocisteína, como é que se diz? Reduzindo esteatose hepática, todos esses parâmetros devem ser avaliados no início, no meio e no fim. Então, o paciente chegou com exames, não tem esses exames que você precisa, você vai solicitar. Se ele já tem, ótimo. De no máximo 2 meses atrás, você utiliza esses mesmo. Mas se ele não tem, você tem que solicitar, porque senão você vai estar no escuro, sem saber, né, o que fazer e o que avaliar. Então tem que ter exame, nem que não tenha no início, no meio e no final, mas pelo menos no início e no final, para você perceber o progresso que a pessoa teve durante esse período de acompanhamento, tá bom? Então eu espero que o conteúdo de hoje tenha valido a pena. A gente vai falar sobre isso, mas com não tanta profundidade lá na jornada, porque são só 3 dias e eu tenho muita coisa para falar nessa jornada. Talvez não dê tempo de eu ser tão específica, tão aprofundar tanto detalhes assim. Por isso que eu resolvi antecipar fazendo essas 3 lives, para eu abordar assuntos importantes de forma mais profunda, porque na jornada talvez a gente não tenha tempo, porque tem várias outras coisas que eu vou abordar lá, né? Plano de cuidados, raciocínio clínico, mapa mental, vou trazer um caso clínico real. Então, assim, tem um bocado de coisa que 3 dias talvez não dê nem conta, né? Eu vou fazer o possível. Aí eu resolvi antecipar. Então, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá certo? E amanhã, não esqueçam, 19 horas, a gente vai ter a 3ª e última live de aquecimento, onde eu vou falar sobre anemia e obesidade. Pode ser um assunto que você não tenha atentado ainda aí na sua prática, né, de identificar casos de anemia nos seus pacientes obesos, porque é um pouco contrassenso. Como é que o paciente está obeso e tem anemia? Tem. É a anemia da doença crônica. Tem até sigla, né, ADC. A anemia da doença crônica é aquela anemia que está presente nas pessoas que têm doença crônica. A obesidade é uma delas. Síndrome metabólica é uma delas. Então amanhã eu vou trazer esse assunto, tá? Pra gente discutir aqui. Se tiverem dúvidas, quiserem trazer as dúvidas, fiquem à vontade, porque a gente tá aqui pra contribuir, tá bom? Então, beijo grande, obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. A live vai ficar no feed, por enquanto, né? Essa semana eu vou deixar, porque como são conteúdos muito profundos, são só 3, eu vou deixar lá no feed, porque às vezes a pessoa também, pelo horário, né? 7 horas eu não tava em casa, não conseguia assistir e tal e tal. Então eu vou deixar no feed até sexta-feira. Então aproveita, quem não chegou aqui no iniciozinho. Ah, tá vendo? Tem gente que tá na faculdade. Então assim, né? Tem essas coisas. Aí eu vou deixar no feed essa semana, não se preocupem, tá certo? Assistam. Qualquer dúvida, coloca aqui na descrição do vídeo mesmo da live, ou manda lá pelo direct que a gente responde, tá? Grande beijo e até amanhã, 19 horas.